Vamos falar um pouquinho sobre aquele efeito do Saitama e do Garou, já que tem coisa melhor para falar do que a minha falta de barba. Fala pessoal, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de fazer é pedir desculpas porque eu fiquei mais ou menos uns 5 ou 6 dias sem fazer vídeo. O primeiro motivo foi saúde, tá? Eu tava com a garganta meio zoada, a voz não tava saindo direito, tava saindo estranho no vídeo. E o segundo é porque a gente tá entrando numa semana de recesso em breve. E quando a gente tá entrando numa semana de recesso é porque a gente ainda não entrou. Ou seja, a gente tá correndo atrás de lançamento de notas, etc. Todo mundo aqui sabe que eu sou professor da rede pública e a gente tem muita burocracia para resolver, além de dar aula, evidentemente. Então esse vídeo aqui eu vou dedicar àquele efeito do Saitama contra o Garou, onde os dois abriram um mega buracão no céu. Só que antes de falar o que eu tenho para falar nesse vídeo aqui, eu preciso realmente da ajuda de vocês e é por isso que eu quero que vocês mandem ver nos comentários. Pelo seguinte, esse aqui não é o primeiro vídeo que eu faço envolvendo matemática, falando sobre números, falando sobre cálculos. Acontece que muitos dos vídeos envolvendo matemática que eu faço, eu me deparo com comentários como esse. Então o que eu percebo de um modo geral? Nem todo mundo tem a formação acadêmica que eu tenho. A maioria das pessoas está aqui não pelos cálculos, mas pelo resultado dos cálculos. E por isso, esse vídeo aqui, eu não vou mostrar todos os cálculos que eu usei para chegar no número, porque é muito complexo e de verdade mesmo, se eu fosse mostrar cada detalhe de cada cálculo que eu faço para chegar num determinado valor, isso ocuparia o vídeo todo e provavelmente para a maioria de vocês o vídeo seria monótono. Sabe, muita gente que me assiste é estudante, aí sabe, tem aula o dia todo e aí vai abrir o YouTube para ver um vídeo sobre anime e vai se deparar com cálculo. Eu sei que é chato, eu sei que a maioria das pessoas tem uma certa aversão à matemática. Mas acontece que muita gente realmente gosta dos meus vídeos porque o meu canal é um dos poucos que mostra cálculos. É um dos poucos que mostra valores numéricos. E isso é uma coisa que eu particularmente acho muito importante. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo para vocês. Imagina que você está tendo que comparar dois personagens e o feito de um personagem é explodir a Terra. Já o feito do outro personagem é explodir 1000 luas. Se você não souber calcular a quantidade de energia necessária para destruir a Terra e destruir a Lua, provavelmente você vai dizer que o poder dos dois é equilibrado, ou algumas pessoas vão até dizer que o cara que destrói 1000 luas é mais poderoso do que o cara que destrói a Terra. Só que se você calcula realmente os dois feitos, destruir a Terra envolve mais energia do que destruir 1000 luas. Isso é calculado. E é por isso que eu não uso aquelas linguagens que algumas comunidades costumam usar, tipo Planet Buster, Solar System Buster. Sabe, para mim isso é um desserviço. Para mim isso não serve para absolutamente nada. E é por isso que eu uso cálculo. Agora, se para as pessoas só o resultado da conta importa, tudo bem, eu não me importo em fazer um vídeo mostrando apenas o resultado da conta. Eu quero apenas mostrar qual foi o caminho que eu segui para chegar naquele valor, sem necessariamente mostrar todos os números e todas as contas, beleza? Mas dito isso, eu quero a ajuda de vocês comentando aqui embaixo. Eu quero realmente a ajuda de vocês para vocês me dizerem se vocês querem, por acaso, vídeos futuros mostrando detalhadamente esses cálculos. Mas eu já aviso, serão vídeos longos e serão vídeos monótonos. Eu não nego que serão, tá? Eu tô dizendo que serão porque eu sei a realidade do Brasil. Eu sei que matemática, de um modo geral, é uma disciplina que as pessoas não gostam. Então, sabendo disso, eu estou pedindo que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem vídeos detalhando mais todos os cálculos e como que eu cheguei a esses determinados valores. Beleza? Bom, agora a gente pode começar a falar sobre o feito do Saitama e do Garou. Vamos só recapitular o que foi que aconteceu no último capítulo de One Punch Man. O capítulo começou com o Saitama e o Garou se atacando, ambos com socos sérios. O Blast havia percebido que o choque das energias, o choque dos dois socos, iria destruir a Terra inteira. Então ele usou o portal dele para mandar o Saitama e o Garou para o espaço, para aquela energia não afetar a Terra. O problema é que a energia era tanta
que o portal do Blast não estava suportando. Era muita energia e ele não estava dando conta sozinho de conter aquela energia dentro do portal dele. Então ele tentou criar um afunilamento do portal para mandar aquela energia para longe. Ele não deu conta sozinho, o esquadrão dele apareceu, ajudou a formar aquele funil e aí toda aquela energia foi expelida, porém deixou um baita de um rastro de destruição e abriu um buracão no céu, obliterando várias estrelas do céu. Esse é o feito. Então agora eu vou dar o caminho das pedras, eu vou mostrar o que eu fiz para chegar nesse valor. A primeira coisa que eu fiz foi identificar que esse feixe de energia, esse raio de energia, ele evidentemente tinha a forma de um cone, porque ele começa fino e termina extremamente grande, com a forma de um círculo perfeito. Foi esse o rastro que ele deixou. Aí a questão que fica é, até onde essa energia foi? Nós não podemos afirmar com certeza que ele chegou até o final do universo. É impossível saber disso, ok? A gente tem que andar com o pé no chão. Ciência é assim que funciona. A gente trabalha dentro das possibilidades que nós temos certeza. E não em todas as possibilidades, inclusive aquelas que nós não temos certeza. Se eles deixaram um buracão no céu e dentro desse buraco a gente não vê estrela nenhuma, é porque o raio chegou pelo menos até a distância máxima que o olho humano pode ser capaz de enxergar do universo. Nós temos esse valor? Temos. Por quê? Porque a estrela mais longe da Terra que pode ser vista a olho nu sem a utilização de um telescópio é uma estrela conhecida como Eta Carinae. A Eta Carinae está a uma distância de aproximadamente 2.500 parsecs, sendo que um parsec é aproximadamente 3 anos-luz. A distância entre o vértice do cone e a base do cone é de 2.500 parsecs. O que aconteceu depois disso, nós não sabemos. O raio pode ter dispersado, ele pode realmente ter chegado lá no fim do universo. Nós não sabemos. Mas qual é o tamanho desse círculo? Qual é o tamanho da área desse círculo? Para descobrir a área desse círculo, a gente usa uma outra técnica chamada diâmetro angular. É uma coisa muito comum que normalmente a gente usa para descobrir a distância entre nós e algum tipo de corpo celeste. Por exemplo, naquele vídeo lá sobre a velocidade do gás, eu podia ter usado o diâmetro angular para descobrir a distância entre o planeta que o Diaco estava e aquele planeta lá parecido com Saturno. Tem como a gente fazer isso. Eu não fiz porque não convinha fazer aquilo naquele momento. Então, com isso, a gente consegue descobrir exatamente o volume desse cone de energia gerado pelo soco séreo do Saitama em colisão com o soco séreo do Garou. Só que tem um detalhe. Qual foi a velocidade que essa energia percorreu? Lembrando, ela tem que ter percorrido pelo menos a distância de 2.500 parsecs. Então você pega esse volume, considera uma densidade ridícula para saber a massa de energia mínima necessária, pode considerar até a densidade do ar ou da água, tanto faz. Podem ser densidades baixas, não tem problema. Como nós não sabemos o tempo que esse raio levou para atingir aquele ponto, então a gente chuta alto, a gente joga bem para cima. É claro, evidentemente, né, a cena deixa claro que aquele raio levou apenas alguns segundos para atingir essa distância de 2.500 parsecs. Como levou apenas alguns segundos, eu vou chutar alto e supor que levou 1 minuto inteiro, porque aí eu consigo jogar na fórmula da energia cinética e assim a gente conclui que esse raio gerou uma energia de aproximadamente 1,1 vezes 10 elevado a 46 Fold. Agora, o que é um Fold? Fold é 10 elevado a 44 joules, e isso é o equivalente à energia gerada pela supernova de Kepler. Então pensa da seguinte forma, uma supernova é 1 Fold. Agora imagina um número com 46 casas decimais, ok? 46, imagina 1 seguido de 46 zeros. Foi essa a quantidade de supernovas geradas pela colisão do soco do Saitama com o Garou. Ah, isso é Galaxy Buster, Universe Buster. Cara, eu não tô interessado nesses nomes, ok? Não estou interessado nesses nomes e é exatamente por isso que eu não vou ficar falando o que isso é capaz de destruir. Eu não quero incentivar esse tipo de análise
rasa. Agora, o fato é, foi um baita socão. Não tem como negar. Isso é coisa que assustaria os grandes pesos pesados da Marvel e da DC. Então, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu quero muito, de verdade, que vocês passem a se interessar mais pelo método científico, porque é com ele que eu vou analisar tudo no que diz respeito a análises técnicas. Eu não estou falando de fazer uma análise interpretativa de um mangá, de uma história, não. Eu estou falando de uma análise técnica, análise de feito. A gente só consegue comparar dois feitos de obras diferentes se a gente medir. Ao menos é óbvio que as próprias obras ofereçam esses valores pra gente. A Marvel e a DC fazem muito isso, mas a maioria esmagadora dos animes e dos mangás não fazem. Eles oferecem a cena pra gente e a gente que se vire pra calcular o que tá lá. Bom, eu me viro pra calcular. E é exatamente por isso que eu também me coloco à disposição pros canais das comunidades Battle, porque se alguém não souber calcular alguma coisa, pode me procurar, tá? Eu tô à disposição. Me chama no Instagram que eu ajudo a calcular aquilo, obviamente, dentro das minhas possibilidades. Porque eu só vou calcular aquilo que é possível ser calculado. Não me peça para calcular coisas metafísicas. Ah, qual deve ser a força de um soco para machucar um espírito? Não cabe à física explicar isso. Então chegamos ao final do vídeo. Esse vídeo aqui eu vou dedicar a alguns amigos que eu fiz ultimamente, Vaqueiro e Sua Opinião, Nerd do Pedaço, Tio Freeze Evolution, Neve, Papo Dimensional, e todos vocês podem contar com a minha ajuda para, de repente, dar mais uma substância para a análise de vocês, beleza? Valeu, galera, um grande abraço para vocês e falou!